Olá pessoal do nosso canal, hoje a nossa história vai ser aqui com o Dr. João Jorge na clínica Clinimed aqui na cidade de Rolândia, onde nós vamos estar batendo um papo com ele, né? Onde nós vamos estar aí conversando com ele e vai ser uma história muito boa. Então curta, compartilhe e divulgue aí o nosso canal. A nossa história começa agora com as imagens. Pessoal, bom dia para vocês. Estamos aqui hoje na Clinimed, juntamente com o Dr. João Jorge Nassif, né? E ele vai estar falando para nós aí um pouquinho da história dos hospitais que nós tínhamos aqui em Rolândia e que infelizmente, né, foram se acabando e foram se chegando ao que chegou a data de hoje. Muito bom dia, Dr. João Jorge. Bom dia. Eu gostaria que o senhor começasse aí, né, nesse bate-papo, falando um pouquinho, né, da chegada, da história, isso, da história da chegada e de como foi aí essa junção, Hospital São Judas, São Lucas e os demais hospitais. Tá bom. Bom, eu poderia ficar falando 2, 3 horas aqui, né? Porque tem muita coisa, tem muito detalhe. Eu vou tentar resumir o máximo que eu posso, para que vocês tenham noção mais ou menos do que era e do que é. Quando eu cheguei em Rolândia, quer dizer, eu vim em Rolândia em 1974, no final do ano, para conhecer a cidade, que eles tinham me convidado. Eu trabalhava no Rio de Janeiro e trabalhava em Juiz de Fora, em Minas. Eu já estava formado e já estava terminando minha residência médica de ortopedia. Aí eu vim, conheci e resolvi me aventurar, porque foi uma aventura de verdade. Que eu era muito jovem naquela época, porque eu formei muito novo, então eu com 25 anos eu já estava pronto para enfrentar a onça, como diz o outro. E eu vim para Rolândia exatamente no dia 5 de janeiro de 1975, foi quando eu cheguei aqui. A primeira pessoa que eu conheci foi o Júlio Braz, o Dr. Júlio Braz, que virou meu sócio, meu amigo. A gente trabalhou junto até que infelizmente ele faleceu, né? Então aqui na cidade existia uma situação muito interessante. Rolândia nessa época era maior que Cambé e era maior que Arapongas. Isso pouca gente sabe. Não sei se por causa de administração, não vou questionar, porque eu não sou político. Então, mas o que aconteceu? Hoje Rolândia é metade de Cambé e metade de Arapongas, né? Isso aconteceu. Então, quando eu cheguei aqui, o movimento aqui era muito grande. Então, tinha o Hospital São Judas Tadeu, em pleno funcionamento, que era o dono, era o Dr. Anatoly. Tinha o Hospital São Lucas, que é esse onde está meu consultório hoje. Aqui era o Hospital São Lucas, que era do Dr. Luiz Liberati. E tinha o Hospital São Paulo, que era do Dr. Xenofonte Villanueva, tá? Então, os três eram 3 caciques, cada um no seu hospital. Eles tinham uma convivência pacífica, mas não muito harmoniosa, porque era concorrência um com o outro e tal. Aí, no Hospital São Judas, foi o Dr. Adilson, que era um pediatra que teve aqui. Ele era a âncora, o braço direito do Dr. Anatoly. E aí veio o Dr. Júlio Braz. Então ficavam os 3 no Hospital São Judas. Aí tinha o Hospital São Lucas aqui, que tinha o Dr. Luiz, que trouxe o Dr. Osni, e os 2 trabalhavam juntos. Fazia o mesmo esquema que era feito lá, fazia aqui. No Hospital São Paulo, tinha o Dr. Xenofonte, que tinha uma clientela imensa, vinha de
Mato Grosso, vinha de tudo que é lugar. Para os três, mas o Xenofonte muito mais. Ele era um ótimo cirurgião. Aí veio o doutor Miguel Espinosa para trabalhar com o doutor Xenofonte. Então ficou meio estranho. E tinha a Fundação Arthur Thomas, que é onde o Hospital São Rafael hoje. E lá na Fundação Arthur Thomas era o doutor Tertulino, que comandava. E tinha o doutor Cabral, que era um pediatra, que trabalhava lá. E ele era o único hospital que era público, né? Era uma fundação beneficente. Disso tudo, o que aconteceu? Chegamos outros. Então cheguei eu, aí veio o doutor Rias, aí veio o doutor Sérgio Rossi, veio o doutor Milton Deria, que também já é das antigas igual eu, veio o doutor Milton, aí tinha a doutora Maria de Lourdes, eu tinha esquecido de falar, que ela trabalhava no Hospital São Paulo com o doutor Xenofonte. A doutora Maria de Lourdes trabalhou muito bem, muito tempo com ele. E aí o que nós fizemos? Nós que chegamos, nós não tínhamos animosidade nenhuma, nós éramos todos amigos. Tinha o doutor Sebastião, que era radiologista, e tinha o doutor Honório, que era anestesista, era um baixinho, trabalhou muitos anos aqui também. Então nós nos juntamos para poder fazer estudo médico, para a gente organizar. Porque o doutor Xenofonte, o doutor Liberati e o doutor Xenofonte, Liberati e o doutor... o doutor lá do Hospital São Judas, o Anatólio. Eles três, eles já trabalhavam demais, operavam demais, eles não tinham interesse nas outras coisas menores. E nós começamos a nos juntar. Conclusão dessa história. Passados uns aninhos, poucos anos, a gente entrou, nós fizemos sociedade. Então eles abriram os hospitais e nós todos éramos sócios dos 3 hospitais. A fundação não, a fundação sempre foi à parte, porque era um hospital beneficente, a gente trabalhava lá, mas não tinha nada a ver com a administração do hospital. E isso deu muito certo durante um tempo, né? Aí tinham outros médicos, tinha o doutor Paulo Elias, aí vieram outros colegas que trabalharam, o doutor Francisco veio trabalhar na clínica do doutor Jorge Daer, que também tinha um movimento imenso. Aí a filha mais velha dele casou com o doutor Francisco. O doutor Francisco, inclusive, trabalha aqui até hoje, ele é otorrino. De repente eu vou esquecer alguém, porque é muito detalhe, né? Então, Rolândia era um polo muito excelente. A cidade chegou, naquela época, tinha 70 e poucos mil habitantes, quase igual é hoje. Aí o que aconteceu? A geada negra. E queimou o café todo da região inteira, do Paraná inteiro. Aquilo foi uma catástrofe. A partir dali, começou a encolher. Então, muita gente foi embora para Minas Gerais, muita gente. Tem muitas famílias que moram lá em Minas, que são todas dessa região aqui, porque foram e não voltaram mais. A Rolândia chegou a ficar com 50 e poucos mil habitantes. Agora ela já está com 80 e poucos mil. De novo, ela está voltando, porque é natural, porque ela está no eixo entre Apucarana, Arapongas, Cambé, Rolândia vai junto, né? Porque não tem como não ir, né? Então ela está indo bem e, infelizmente, para nós temos um hospital na cidade. Então a cidade não tem concorrência, a cidade tem um hospital que ele é meio misto de atendimento de SUS e não sei o quê, e de particular também. Ele fica completamente afogado, então o atendimento ali ficou muito difícil, porque você chega lá às 8 horas da manhã, sai de lá às 8 horas da noite. E às vezes a pessoa com uma fratura, às vezes uma pessoa com alguma doença grave, fica sentado ali. A pessoa idosa fica sentado ali esperando, porque ele é avaliado por uma enfermeira, depois fica esperando o médico. E eles não dão vazão, porque realmente não conseguem dar vazão. É muita gente para pouca gente que atende. E hoje em dia a gente tem um outro problema muito sério, que é o não comprometimento. Antigamente, vocês todos nos conheciam por nome, por sobrenome, sabiam onde a gente morava, todo mundo era daqui da cidade. Isso não acontecia aqui não, era em Cambé, em Londrina, em todos os lugares era assim. Com os anos passando,
E principalmente de 2005, 2010 para cá, o médico foi perdendo identidade. Infelizmente, é a verdade. Porque quando você vai numa UBS, quando você vai num posto de saúde, você sempre, quando vem em nós, que somos mais velhos, quem que te atendeu? Ah, não sei. Eu não sei, foi um plantonista que me atendeu. Então os médicos perderam a identidade. Ninguém sabe o nome de ninguém. E outra coisa, ele é atendido um dia por um, outro dia outro dia outro. Aquele que estava no começo já foi embora, já não trabalha mais aqui, porque são plantonistas. Então a pessoa não tem, infelizmente, não tem comprometimento. E isso cria uma frieza, um distanciamento entre o médico e o paciente. Porque o paciente vem aflito, querendo te contar alguma coisa. Exatamente. E hoje em dia está muito difícil. Ele não consegue. O médico fica olhando o celular, entendeu? Mudou. A característica mudou completamente. Hoje até a gente, quando você vai, principalmente nas UBS no posto, os médicos eles consultam o Google. Eles consultam o Google para te atender. Para dar o diagnóstico. Mas isso é muito fácil de explicar. Foram abertas muitas faculdades de medicina. Eles estão despejando o médico e vai ficar pior. Porque agora os países perto, Colômbia, Bolívia e Paraguai principalmente, abriram várias faculdades de medicina, não tem vestibular. Eles entram direto. Então você quer ir, você vai lá, se inscreve, você entra, e as faculdades de medicina particulares do Brasil cobram no mínimo 10, 12, 15 mil reais por mês para cada um que quer se formar ou que quer virar médico. Lá custa R$ 1.200 por mês e não tem vestibular. Então está chovendo de jovens indo para lá, porque não consegue passar no vestibular no Brasil, está indo para esses países e depois vão formar, não sei como, porque tem faculdade onde não tem hospital. Os colegas que atendem os médicos, quer dizer, eu estou dizendo os professores, não existem número suficiente para atender essa demanda. Então, é do jeito que Deus quiser. E depois você reza bastante para o que vai acontecer. E um outro detalhe, né, que a gente sempre comenta é que naquela época que existiam todos esses hospitais, não se existia o UBS, né? Nós tínhamos o INAMPS, né? Que era ali onde é a Rádio Cobra, né? Para cima um pouquinho. Exatamente. Nós tínhamos ali o INAMPS e era só o que tinha. E a gente fazia o plantão. Então, por exemplo, eu, quando cheguei em Rolândia, eu morava no hospital. Eu morava dentro do hospital. E era nesse aqui que eu estou, meu consultório, que é a Clinimed, que é a minha clínica, é aqui onde era o Hospital São Lucas, aqui na Estilac Leal, né? Então essa recordação eu tenho comigo, de vez em quando eu subo a escada, vou lá em cima e vejo o quarto que eu morava. É uma coisa que está quietinho lá, fechado, que a gente não usa lá em cima. Então virou clínica, mas eu morava aqui e naquela época não existia celular, telefone era precário, a gente tinha que fazer ligação interurbana, mas a gente tinha aqueles interfones da portaria, ligava no meu quarto, doutor, chegou um paciente aqui, isso aqui. 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, não tinha horário. Nós todos fazíamos urgência. Não tinha outra maneira de trabalhar, sabe? Então, isso hoje em dia acabou, não existe mais. Então, é um plantonista que fica no hospital, se ele consegue resolver bem, se ele não consegue, ele deixa o paciente internado e um colega que faz a especialidade depois vai atender outro dia, outra semana, varia, né? E nunca é o mesmo médico, nunca você consegue pegar o mesmo médico para você estar fazendo a consulta. Né? Muito difícil. E uma outra pergunta, doutor João Jorge, e o porquê que houve esse término dos hospitais? É fácil de explicar também. Hospital particular, porque todos eram particulares. Sim. E atendiam também. A partir do momento que o SUS entrou nos hospitais, todo hospital que trabalha com SUS, que não tem subvenção, por exemplo, o Hospital São Rafael sobrevive porque ele recebe um dinheiro extra
para ele poder sobreviver. Então eles conseguem fazer direitinho, tá tudo certo, não se discute isso, mas a gente, com o SUS, a gente pagava para poder atender. Até hoje, o valor que eles pagam de cirurgia e de consulta, a gente nem gosta de comentar, porque o paciente acha que é mentira. Mas existem cirurgias, por exemplo, fazer uma cirurgia de fêmur, uma cirurgia grande, com placa, com parafuso, com haste, seja lá o que for, cirurgia delicada, o colega ganha R$180, R$200 para fazer uma cirurgia. Então, o que acontece? Por isso que as cirurgias não saem. Porque o colega joga para frente. Se ele recebesse bem para fazer a cirurgia, claro que ele ia fazer todas possíveis. Então, o quanto o SUS paga para o hospital é muito pouco. Então, se eles dão 100% de aumento, que não dão, mas se eles dão 100% de aumento, você ganha 10, aí você vai passar para 20. Então, não compensa. Entendeu? É uma coisa assim, desumana. Eles estão querendo mudar, mas a gente escuta isso, há anos que a gente escuta a mesma conversa. Época de eleição é uma maravilha. Promessa, né? Aqui em Rolândia, toda vez quando vai chegando perto de eleição, vai fazer hospital novo, vai ter outro hospital não sei o quê, vai ter hospital não sei o quê. Nunca fazem. Porque quando o São Judas foi fechado, que foi o último a fechar, eu fechei o hospital. Porque eu era ainda como diretor administrativo do hospital, a gente não aguentava mais de conta, não conseguia pagar. Gente, nós já quebramos, já falimos, vamos fechar. Foi 2005. Esse ano fazem 20 anos que fechou o último. O último hospital. Fechou antes o São Paulo, o São Lucas e o São Judas foi o último a fechar. Tá? 20 anos. E tem 20 anos que se promete fazer hospital novo aqui, que seja do governo, que seja do município, não importa de quem. Mas a cidade precisava mais do que o que tem. Com certeza. Porque não tem jeito. Não. Ele não consegue comportar. Não consegue. E o interessante, né? Eles poderiam, né? Quando logo que fechou lá, usar a estrutura, né? Com certeza. Eu digo para você, isso eu posso te falar de cadeira. Quando nós fechamos São Judas, a prefeitura alugou o prédio e o prédio virou posto de saúde. Onde poderia virar... Onde era o São Judas, eu trabalhei anos lá no ambulatório do São Judas, que era da prefeitura. A prefeitura encampou, pagava aluguel pelo imóvel, aquilo ficou à venda, e depois a imobiliária que comprou, e a imobiliária continua alugando para a prefeitura, né? E não sei se podia comprar, não podia, não sei. Essa parte eu não vou interferir. Poderia ter usado, então, né? Aí fizeram um local ali descendo para Arcol, tem um terreno imenso ali que é um hospital novo, mas tem anos que eu estou escutando isso. E está na grama, a grama crescendo. Aquilo ali virou já um palco político, né? Não, totalmente, porque toda vez que vai ter eleição, vai ter hospital ali. Eu até quando tinha as estruturas do Hospital São Paulo, eu andei questionando, né? Demoliu tudo. Ou porque eu questionei o seguinte, por que não faz uma junção do São Rafael com... Poderia ter... Agregado, ele é quase fundos um do outro ali, ué. Com a estrutura que tinha. E um belo no terreno, né? Centro, né? Virou um estacionamento. E hoje, e com isso a população sofre. Muito. Por quê? Porque os bons médicos, não generalizando, mas hoje, por exemplo, nós não temos um neuro, nós não temos um ortopedista, né, que atende lá. Eu atendo, mas eu atendo na clínica, né? Quer dizer, é diferente do hospital. Então, hoje a gente vê que, naquela época, Rolândia... A estrutura era muito melhor. Não, e outra, nós tínhamos as especialidades aqui em Rolândia. Exatamente. Né? Você tinha uma especialidade e você tinha aquele vínculo, né? Você
tinha aquele vínculo com o médico, não só no consultório, Claro. mas fora do consultório. Sim, o telefone da gente era aberto. Eu lembro. O paciente, a gente ia na casa do paciente, o paciente chamava, te encontrava na rua, porque conhecia, né? Conhecia. Como eles conhecem a gente ainda. Exatamente. Eu ando na rua e fico abanando a mão assim. Conheço, graças a Deus, conheço todo mundo. E me sinto muito feliz e nunca quis mudar de Rolândia. Eu já tenho 50 anos de Rolândia. Já fiz bodas de ouro. Olha aí, ó. Porque eu cheguei em janeiro de 75, em janeiro de 2025 eu fiz 50 anos de Rolândia. Né? E vou fazer 53 anos formado. Graças a Deus tenho muita saúde, estou trabalhando, né? Por enquanto eu estou trabalhando mesmo. E aí eu não posso falar mais nada. Tem alguns médicos aqui que são mais ou menos fixos. Por exemplo, você tem o Dr. Silvio Ferreira, que trabalha ali no Hospital São Rafael, tem o Dr. Guilherme, que são pessoas que já são mais conhecidas, são os médicos que já tem muito tempo que estão aqui. Tem o doutor o Roger, que faz ginecologia, ele também mora em Rolândia também. O resto não mora aqui. Não, o resto não. Então é muito complicado. Então, hoje a gente vê que Rolândia ela tem essa decadência, né? E não é por falta que não tinha uma estrutura. Não, tinha uma com estrutura. certeza que tinha. Eu vejo assim que o que faltou foi aquela tal boa vontade, né? Vamos Com fazer, certeza. né? Eu lembro que muitas pessoas questionam isso, né? Perfeitamente. Hoje, Rolândia, ela ao invés de ela expandir, ela ela ficou para trás. Ficou para trás, né? Infelizmente, Arapongas ficou. tem um par, né? Não, ficou tem pra Santa trás. Casa, tem Rolândia, ela mantém o São Rafael e que atende ainda 10 municípios. Pois é. Sobrecarrega. Não, e depois o seguinte, olha o espaço que ele tem. Ele não pode crescer para lado nenhum, porque não dá. E a estrutura é pequena. Eles fazem das tripas coração. Eu não discuto isso. Aí vai fazendo um puxadinho, né? Ali dentro. Mas então, não consegue, né? Fica muito difícil. Fica difícil. Mas é isso aí, doutor João Jorge. Tá a gente agradece aí por essa palavra que o senhor deu aí, né? Sim. Lembrando um pouquinho daquilo que foi Rolândia, né? Ainda teria muita coisa para contar. Mas isso assim, meio resumido, é isso aí, né? Exatamente. Deixa aí as suas considerações finais aí, pro pessoal aí. Então, eu agradeço essa oportunidade de você ter querido conversar comigo, fico satisfeito, né? Espero poder ajudar, né? Se você precisar de novo de alguma coisa, me avisa que a gente está aí para tentar fazer o que tem que ser feito. E dizendo para a população o seguinte, cobrem dos vereadores, cobrem uma atitude. Isso aqui tem que aumentar, isso tem que melhorar. Porque a concorrência é uma maravilha. Quando você é só, você faz o que você quer, porque só tem você. A concorrência é uma maravilha. A gente obriga a fazer o melhor. Não adianta eu ser sozinho aqui. Eu não vou conseguir atender tudo. De repente vai me sobrecarregar. Então você tem que ter concorrência. Sabe por quê? Para você estudar, para você se diferenciar, para você ser melhor. Ou melhor, tentar ser melhor. Mas você estudando, se preparando, você sempre vai ganhar. E se não tem concorrência, você acomoda. Com certeza. Sabe que é assim, tá bom? Um abraço a todos.